Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Estamos agora no nosso último GP, né, antes das férias, mas as programações por aqui no Paddock não vão acabar junto com essa parada da Fórmula 1 não, viu? A gente tá preparando aí muita coisa para vocês não ficarem de fora, não perderem nada do que tá acontecendo no mundinho da Fórmula 1 e de outras categorias também. Então fiquem atentos que vai vir novidades por aqui nesse canal. Sim, pelo contrário, né? Agora a gente vai também trazer outros assuntos, outros podcasts, além dos que contam sobre o que aconteceu no GP, né, do domingo. A gente quer trazer coisas novas, entrevistas, inclusive, para fazer uma coisa assim super legal, super dinâmica. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre um GP que já começou estranho da sexta-feira, né? Já era uma previsão Sim. de que as coisas seriam muito loucas. Não, eu ia dizer que começou estranho do sábado, né? Mas na verdade foi na sexta. Não, da sexta dos treinos livres já tinha a confusão, fora o Vettel, né? Fora o anúncio. Ai, gente. Tocamos aqui num ponto muito sensível pra Emily. Assim, pra mim foi... Gente, foi um susto, assim, eu abri o Instagram e a primeira coisa que eu dei de cara foi Sebastian Vettel se aposenta da Fórmula 1. Eu já tinha achado estranho o Vettel estar criando um perfil no Instagram. Dali eu já fiquei, isso não é pra divulgar trabalho não, porque ele nunca tinha criado antes. Lembrei da entrevista dele falando que quando criasse um perfil do Instagram era porque ele ia se aposentar. Mas eu acho que pra gente falar sobre até mesmo essa decisão do Vettel de se aposentar um pouco mais na frente, quando a gente for falar sobre Fernando Alonso. Que foi mais outra surpresa. Foram muitas bombas, viu, essa semana, muitas. Sim. E aí, assim, as coisas realmente começaram a ficar muito estranhas no TL3 do sábado, né, que foi junto com a classificação, quando o Nicolas Latifi ficou em primeiro lugar dos últimos treinos livres. Nem ele chegou a entender o que tinha acontecido. Estava se perguntou no rádio, né, se achou estranho porque aquelas palmas eram para ele. Mas enfim, ele ficou em primeiro, se eu não me engano, o Charles ficou em segundo e o Albon em terceiro. O rádio do Charles, quando termina os treinos livres, né, ele faz ali uma pergunta e aí fala, né, tipo, Latifi. Sabe aquele momento de tipo, o quê? O quê? Gente, sério. Foi um dos melhores momentos do final de semana. Eu estava assistindo o TL3 e eu não conseguia acreditar. Eu achava que era brincadeira. Ou que não me surpreendi tanto, porque a Hungria sempre traz alguma coisa assim que a gente não esperava. Então eu já fiquei assim. Mas dessa vez as surpresas para algumas equipes foram boas e para outras nem tanto assim. Nem tanto não, foram horríveis, né? Sejamos honestas. Enfim. Mas aí, vamos para a qualificação, que também teve coisas assim super estranhas. E aí a gente entrou na qualificação com algumas ressalvas de equipe, como por exemplo, olha aí, será que voltamos ao blefe? A Mercedes, né, o Hamilton e o Russell estavam falando que o carro estava quicando. Eu não vi esse kick todo, né, nos TLs, mas eles disseram que o carro estava quicando e eles fizeram também alguns pacotes de atualização para esse final de semana. E aí o Lewis falou que estava variando de pista para pista, né, a condição do carro. E o Russell também chegou a falar que estava um pouco difícil, né, aquele carro. Mas vamos indo para a qualificação agora, né, que a gente vai entender que o blefe da Mercedes. Ou será que é muita sorte? Eu não sei o que pensar do W13, gente, porque em um dia os pilotos estão super reclamando deles e falando que ele é o pior carro possível. E no outro dia eles vêm e mostram assim uma outra performance, um outro lado do carro. Então, realmente não sei o que pensar. Eu acho que esse carro é por dia. Tem dia que ele quer e tem dia que não, e é isso. Ele é do humor dele, depende do humor que ele está no dia, não né? Não posso em ele, é do humor dele. Sabe aquele seu Fiat Uno super velhinho, que às vezes funciona no rádio, às vezes não.
chove, cai goteira dentro do carro, assim, a embreagem dele não tá tão boa, o motor tem que dar uma chupeta, mas quando ele funciona, o bichinho funciona. Esse é o Definições de W13. Emily sobre o W13. Porque não adianta você trocar o motor, o Fiat Uno vai continuar ali, né? Ou ele é 100% bom, ou ele te deixa na mão. E aí, pro Q1, né, falando aqui rapidamente, nós tivemos o Hamilton, né, ali em P1, o Russell era segundo e o Sainz era terceiro. A partir daqui, eu acho que a gente já conseguiu ver um pouco que, apesar da Mercedes estar reclamando 2 horas atrás e no dia anterior, o carro estava conseguindo ter pelo menos um bom nível ali de resposta, até porque essa volta que o Lewis cravou para ficar em primeiro lugar nesse Q1 foi de 1:18. Foi um pouco acima do que os outros pilotos fizeram, foi. Mas, tendo em vista o que eles estavam reclamando tanto, né? Foi uma coisa assim, it's ok. E aí os eliminados foram o Tsunoda, o Albon, o Vettel, o Gasly e o Latifi. Latifi foi do céu ao inferno em menos de 3 horas. Isso foi o que eu me surpreendi, porque o Latifi foi literalmente do céu ao inferno, né? E aí, gente, eu não tenho o que comentar sobre a situação da AlphaTauri, né? Porque tá complicado. E eu já disse que eu e Emily, a gente, pelo visto, zica as pessoas, né? Porque a gente apostou muito no Gasly, a gente falou que esse ano ele ia... mas não tem nem... Eles estão tentando ali fazer alguma coisa, mas tá bem complicada a situação da AlphaTauri, viu? Já faz algumas corridas. Eu lembrando que ano passado a gente vinha elogiando AlphaTauri, McLaren e Carlos Sainz, e dizendo que esse ano ia chegar assim, o auge da performance. E adivinhem quem não está tendo o auge da performance? Todos que elogiam. Nenhum dos citados. Somos as Charlottes do... Enfim, né? Coitada, a Ferrari faz um trabalho horrível e quem leva a culpa é a Charlotte. Gente. Não que eu não acredite que ela pode dar um pouquinho de azar, mas a culpa não é dela, né? A culpa não é dela, né? Não é ela que faz as estratégias. Pois é. E aí, no pro Q2, né? O Leclerc foi o segundo e o Alonso foi o terceiro colocado, enquanto as Mercedes ficaram em P5 com o Hamilton e P7 com o Russell. E o mais rápido da sessão foi o Verstappen, já baixando aí o tempo para casa de 1:17. Foi uma volta boa, mas it's ok também. Tô falando muito it's ok. Eu acho que também o carro da Red Bull tava meio estranho nesse GP. Muito. E ainda estando meio estranho, ele consegue ser o melhor carro do grid. Isso é um fato. Acho que dá pra gente deixar as patifarias da Red Bull pra corrida, né? As coisas que rolaram. Next. E aí, além do Pérez, que foi eliminado, né? Foi eliminado também o Zhou, o Magnussen, o Stroll, o Mick e aí também o Pérez, né? Teve ali um problema, se eu não me engano. Me confirma aí, Vitória. Com volta deletada, não foi? Pera, o Pérez? Pera, eu tô confundindo o Pérez com o Bottas, certo? Foi. Ele teve volta deletada. Pronto. E aí... Por isso ele não passou pro Q3. Uhum. Depois, o Max foi reclamar não só do Pérez, mas ele foi falar que, tipo, ó, a gente pediu para que os comissários ficassem de olho nessa coisa de limite de pista, mas, segundo ele, tá extrapolando os limites. Não só pelo Pérez, mas também pelo, exemplo, o Pierre Gasly, o Mick, que também teve muitos problemas com isso. E ele falou que, tá passando do limite. Sobre essa situação. É melhor eu ficar bicha muda, porque é melhor eu me calar, mas tá complicado. Alguns pilotos vêm sofrendo muito com essa questão de volta deletada. O Mick, no GP passado, se eu não me engano, ele sofreu muito com essa questão. Sim. Uhum. E o Pierre também, né? Se eu não me engano, o Pierre também.
Mas o Pierre tá sofrendo em todos os últimos GPs, então um sofrimento de volta deletado, assim, talvez não seja tão doloroso. E aí, no Poké 3, né? O Sainz foi quem estabeleceu o limite. O Sainz tava fazendo assim, ó. Volta em cima de volta. O carro dele tava assim, ó, tinindo. Por enquanto que eu acho que não precisava de muita estratégia de equipe, né? O negócio era com ele, né? Enquanto o Russell era o segundo à frente do Leclerc. O Verstappen já estava tendo muito problema com o carro, né? Que ele não conseguiu encaixar a sua primeira volta e só ficou em P7. O Verstappen, pra mim foi uma surpresa. Sim, ele não estava conseguindo fazer a volta e você via que o carro tava, tipo... E ele tava falando, ó, tô perdendo aqui a parte da frente. Tá estranho, tá estranho. Só que ele não fala assim, né? Parece que ele tem... assim, 50 motosserras ao redor, 1000 celulares tocando, e ele tá dentro de de um carro em bate-bate. Pronto, é aquilo que dá pra entender no rádio do Verstappen, né? Até aí você falava, tipo, nossa, ele tá reclamando do carro. Mas, assim, no tom Verstappen você pode dizer, pode ser qualquer coisa. Mas quando você começa a ver isso com a Red Bull, com o Verstappen dentro ficando em P7, você começa a desconfiar, né? Pra mim foi uma surpresa muito grande, porque não é comum. É comum a gente ver ele brigando por uma pole. Pois é. E aí o Sainz, o Russell, o Leclerc, o Hamilton e o Alonso formavam os 5 primeiros, né? Com 5 minutos pro fim do Q3. E aí, com 3 minutos já regressiva, os pilotos voltaram para a pista para uma última tentativa, né? O Leclerc, ele chegou a marcar o P1, mas o Sainz, ele superou o companheiro de equipe com uma volta, assim, muito boa, inclusive. Inclusive, eu tomei um susto e disse assim, meu Deus, eu não acredito que ele vai conseguir uma outra pole. Sim, a segunda pole, assim, tão perto. E todo mundo acreditou. Eu acho que não teve ninguém que acreditou que poderia ver um W13 com George Russell, um cara que trouxe, né? Que convenceu o Toto Wolff a contratá-lo, convencê-lo a ser um piloto Mercedes com os slides, né? Um menino de 15 anos. Ele fez usou a do pole, PowerPoint pra isso. Tanto que depois, na entrevista, né? E aí, finalmente, o George, assim, cronômetro fechado, o George conseguiu fazer a pole, não sabemos de onde, nem ele sabe de onde. Porque foi perguntado, ele falou, olha, encaixei a volta, mas não achei que fosse ser tão boa assim. Mas tô feliz. Primeira pole de Ai, gente, George eu fiquei Russell. muito feliz pelo Russell, sério. Fiquei muito feliz. Foi a primeira pole dele e ele comemorou muito, muito. Então, agora eu fiquei triste pelo Hamilton, né? Porque o DRS dele acabou quebrando ali no Q3. E acho que isso influenciou muito também em uma parte da corrida dele. Mas isso eu vou deixar pra comentar depois. Eu acho que todo mundo ficou um pouco feliz, né? Com o George fazendo a pole. Aí eu fiquei. E ele ficou muito animado, sério. O Sim. rádio dele, assim, você escuta o rádio dele, você começa a sorrir, porque ele ficou muito feliz. Sim. E é isso aí. George Russell com pole, mas parece que a tretinha dele com o Lando continua, né? Porque foi o que aconteceu. Foi o seguinte, foram falar pro Lando, George fez aí pole, né? E aí o Lando deu a entender que o George, sabe naquele tom engraçado, mas sabe, com aquela pontada, de que o George poderia estar roubando o brilho dele, né? Eu ainda Que se ele não tivesse um carro entendi melhor. qual é dessa situação. Russell Ele criou uma rivalidade que só existe na cabeça dele. Isso é um fato, né? Porque eu ainda não vi o Russell rebater assim, tipo, alfinetar diretamente dessa forma. E ainda, assim, pra mim, isso foi uma rivalidade que surgiu do nada, gente. Porque... E aí, o Lando também falou pra Autosports que ele não sente que a pole de George Russell foi uma surpresa no GP da Hungria, dada ao ritmo da Mercedes. Eu queria saber que ritmo.
Eu acho que o Russell foi um campeão, minha gente, conseguindo fazer uma pole com um W13. Tem que respeitar, porque a situação desse carro é deplorável. Não sei o que está passando na cabeça de Lando Norris, mas tá bom dele dar uma ligadinha no que ele anda falando. Pois As é. Landettes vindo cobrar a gente. Landettes, eu tenho família. Somos jornalistas. Por favor. Nós Sabe aquele estamos meme do tipo comentando assim? os fatos. Você sabe aquele meme do advogado Paloma? Não. Que ele fala assim, eu sou advogado, não sei o quê. Ah, eu sei, eu lembrei. Sabe É a aquele negócio gente. de somos Somos jornalistas? jornalistas. Exatamente. Temos o aval pra fofocar da vida alheia. É. Eu E acho que a aí? gente já pode ir pra corrida, né? Então vamos passar para a corrida, porque essa corrida tem muita coisa para ser comentada. Chega um ponto da corrida que eu assisto a corrida anotando as coisas para poder trazer pro podcast, né, gente? E chegou um momento da corrida que eu não sabia mais o que escrever, porque do meio pro fim já tava virando uma baguncinha ali, então, mas vamos lá, né? GP da Hungria. O Russell fez uma largada muito boa. Só que eu tomei um pequeno susto, eu não sei se você teve essa mesma impressão que eu tomei um pequeno susto pensando que o Sainz ia conseguir passar ele ali na primeira curva. Porque ele Sim. pressionou muito bem o Russell, tipo, muito bem. Foi uma das melhores largadas do Sainz, inclusive, eu acho. Desse ano eu também acho, viu? E aí, quem largou muito bem, que tem largado muito bem, foi o Hamilton. Ele largou muito bem e ele conseguiu pegar a 5ª posição, né? Só que ele acabou também sendo bem pressionado ali pelas Alpines. E eu sempre tenho medo quando isso acontece, quando é o Hamilton e o Alonso, por exemplo. Porque parece que dá uma canseira no Hamilton para ultrapassar as Alpines. Sim. É. Parece que ele fica tipo assim, eu tenho que escolher as minhas batalhas. Sim, Fernando Alonso pela 15ª vez desde 2009. O que é que eu faço? Já faz uns anos. Mas eu acho que os destaques mesmo dessa largada acho que podem ser Russell, Sainz e Hamilton. Mas eu acho que principalmente o Sainz, ele fez ali, pressionou muito bem o Russell. Sim. E eu realmente cheguei a achar que assim, de primeira ele já ia conseguir ultrapassar. E acho que é uma das questões também que fazem o Russell ganhar muito destaque, né? Ele conseguiu segurar muito bem a posição dele. Tipo, muito bem mesmo. Sim, muito. E aí, a gente teve um pequeno toque ali, que eu ainda tô bem confusa, porque eu não sei se você conseguiu ver, mas tudo que eu tava lendo e que eu tava assistindo indicou que foi o Magnussen tentando ultrapassar o Ricciardo. Sim, foi, não foi. E aí a gente volta àquela questão, né? Porque eu nunca vou entender. É um dom do Magnussen, gente. Ele sempre acaba acontecendo algum toque quando ele larga perto de alguém. Ele sai louco, assim, ele quer ganhar a posição, não importa como, e é isso aí. É aquilo, é sede nos olhos. Eu não sei, eu sei que ele fica virado. Aquela história quando você vai atravessar a rua e vê um carro, você fala, não é doido, não. Ele tá me vendo muito bem. É o Magnussen. Sim, ele definiu muito bem. Eu acho que ele sempre pensa isso nas ultrapassagens contra os outros pilotos. Ele não tá doido, ele tá vendo que eu vou ultrapassar. Ou então, pode ser isso, a gente pode fazer o paralelo de que o Magnussen é o carro que tava doido e que provavelmente iria te atropelar. É isso, então. Emily conseguiu definir essa situação aí. E aí, só que foi só um pequeno toque, assim, então não teve nada de muito, assim, espalhafatoso. E só aí, a asa dele, né? Isso realmente, nessa ele saiu prejudicado. E pra ser sincera, na maioria dessas batidas é ele que, desses toques, é ele que sai o mais prejudicado, sempre. Pois é, a Raja não tem um orçamento, né? Que mal dá pra pagar a conta de água e de luz. Ainda vem o Magnussen. Para os pilotos da Haas terem cuidado com os carros, se arriscarem, mas não se arriscarem tanto aí, porque dá uma graninha, viu, consertar um carro. E aí, o Alonso falou da defesa do Ocon. O Alonso falou ali da defesa do Ocon. Eu não sei se ele estava chateado com o Ocon, mas ele disse que tinha achado muito, tipo, que ele nunca tinha visto a maneira que o Ocon estava defendendo, ele nunca tinha visto antes. E eu acho que aquilo ali foi uma crítica, né?
Nas redes o povo tentou ali falar que ele tava elogiando, mas eu acho ali que ele tava criticando a defesa do Ocon. Assim, o Alonso sempre reclama de tudo. Não tem, assim, muito o que falar sobre isso. Assim, eu não me lembro exatamente do lance deles. Mas eu não lembro, assim, eu não achei, do que eu lembro, eu não achei que o lance do Ocon teve alguma coisa assim, tipo, Que influenciasse tanto no perigoso, Alonso, eu não achei, não. extraordinário. Eu acho que é só porque o Alonso é reclamão, gente. Senhor Já é de 40 dele, anos já é reclamando. dele. Já é dele, né? Já é dele. Como eu já disse, desde Mas será que o 2009. Ocon vai sentir saudade das reclamações do Alonso? Acho que sim. Eu acho que o Ocon aprendeu muita coisa com o Alonso. E assim, pelo que a gente vê, eles se dão muito bem, né? E o Ocon parece ter um carinho, tipo assim, muito grande pelo Alonso, pelo que ele já fez dentro da Fórmula 1, tirando a parte, né, das espionagens, das picaretagens. Se a gente for parar pra pensar, o Alonso rodou por muitas equipes. Renault, McLaren, Ferrari. Vitória, lembra de uma coisa, tá? No GP da Hungria, quando ele e o Hamilton eram companheiros de equipe, ele parou no box para atrasar a volta do Hamilton. Então, tipo assim... No fundo, eu acho que ele ama o Hamilton. Bem lá no fundinho, é aquele... Eu acho que existe... Não, existe um respeito. Ele falou sobre isso, tipo... Eu respeito ele, a gente tem nossas diferenças, assim, tipo... Como pessoas, mas é isso aí. Mas foi boa. Eu me lembrar dessa coisa. Ai, gente, eu não sei, mas deveria... Se fosse hoje em dia uma equipe que tivesse Alonso e Hamilton, eu acho que seria bem engraçado, viu? Bem engraçado mesmo. Porque, querendo ou não, o Hamilton ainda é aquela fase paz e amor. E o Alonso tá tipo... Foda-se. Eu não quero me aposentar, e é isso aí. E ele conseguiu, né? Ele tá realizando aí o sonho dele. E aí, né, o Pérez começou a dizer que tinha um som estranho vindo do motor em marchas altas. Só que aí o pessoal da Red Bull disse que tava tudo certo para ele. Dali eu já comecei a ficar, né? Porque a gente já viu que a Red Bull tava tendo alguns probleminhas em relação ao carro, né? E o Pérez já não tinha ido tão bem por conta da volta excluída na quali. Então daí eu já fiquei achando que ia ter um DNF, gente. Eu realmente... E aí você lembra que na volta de apresentação o Max demorou para fazer a largada para demorou. Inclusive ali eu pensei que o motor tinha apagado, só que aí... Eu não acho que foi de propósito, tipo assim, vou fazer para atrasar. Eu também acho que não foi de propósito, não. Eu acho que é a situação mesmo que tinha algum probleminha ali no carro. E um erro do Alonso, né, durante a corrida, permitiu a passagem do Verstappen na curva 4. Ali, eu achei que foi bem bonita aquela passagem ali do Verstappen, porque eu acho o Verstappen, ele é um piloto assim muito inteligente nessa questão de aproveitar as oportunidades que ele tem para ultrapassar. Tanto que eu acho que mais pra frente na corrida teve outra situação que ele conseguiu fazer uma ultrapassagem por conta do erro de alguém. Eu acho que, não sei se foi no Leclerc, mas eu sei que ele conseguiu mais pra frente fazer outra ultrapassagem da mesma forma. E eu acho que ele é um piloto muito esperto nessa questão de ultrapassagem. Ele consegue fisgar ali bem por onde ele pode ir e ultrapassar numa boa, sabe? E eu acredito que nesse ano ele tá sabendo usar mais a cabeça e a estratégia de como ele vai usar a agressividade que ele tem dentro de pista, mas de uma maneira assim mais saudável, né? Tipo assim, também, não depois de tudo que aconteceu no ano passado, né, minha gente? Tanta polêmica, tanta confusão, tanta baixaria, gritaria, tanta coisa. Eu acho que eu percebo ele um pouco mais, sabe, tipo, cabeça no lugar, sabe o que tá fazendo. E agora eu lembrei... Talvez esse GP ele ficou um pouco desesperado em alguns momentos, é porque o carro também não tava ajudando, né? Sinceramente, eu achei que ele não precisava ficar tão desesperado assim, porque querendo ou não, a diferença dele pra pessoa que tava competindo com ele, que é o Leclerc, tá bem grande, assim, mesmo antes desses 80 pontos agora que ele tem de diferença, já tava grande, então acho que não precisava esse desespero todo, mas é compreensível, né? Ninguém quer perder, se você tem a chance de ganhar, vai e ganhe. E agora Adoro ganhar na dama. Eu lembrei a situação que foi a situação, ele aproveitou que o Hamilton, porque
o Hamilton ali ficou imprensado, né? Na frente tinha a McLaren do Norris e atrás tinha o Verstappen, né? Que em algum momento ia acabar ultrapassando. Então, o Hamilton conseguiu, depois de muito tempo, inclusive, ultrapassar o Norris. E aí o Verstappen aproveitou para ultrapassar também. Então, mais uma vez, é aquilo que eu tava falando. Ele sempre colhe ali muito bem as chances que ele tem para fazer ultrapassagens. Uhum. E aí, né, começou aquela velha coisa da Ferrari, que a gente já tem comentado aqui faz um tempo. O Charles falou que ele perguntou se o Carlos podia ir um pouco mais rápido. E aí o Xavier, né, respondeu para ele no rádio que eles tinham pedido por isso. Eu não sei mais o que comentar sobre essa situação. Eu não sei. Não tem só até porque, assim, eu acho que o Leclerc tava tentando dar a entender, tipo, se ele tiver com menos velocidade que eu, deixa eu passar, porque se ficar nessa situação, o que é que vai acontecer? O Wilson, ele já tava se afastando, né, de tempo. Então, se a gente continuar com ele mais lento do que eu, nós dois, tanto eu quanto ele, estaremos perdendo a oportunidade. Você acha que deveria ser um acordo entre os dois pilotos? Acredito que sim. Se a equipe não vai fazer isso, eu acho que eles deveriam pelo menos sentar e falar sobre a situação. Eles dois, é o que eu penso assim, se não for então pra vir uma ordem de equipe, ou se tiver uma ordem de equipe e não quiserem respeitar, enfim, é que eles, sei lá, conversem entre si, porque a situação deles já tá complicada sendo complicada pela própria equipe, então eles não estão em uma posição ali de acabarem prejudicando um ao outro ou coisa do tipo. Pois é. Pelo menos para manter a Ferrari como segunda força, talvez. E construtores também, né? Até porque a diferença do Verstappen, de uma hora para outra, ficou em 80 pontos. Gente, eu vou continuar fazendo a minha aposta aqui esse ano. Eu queria ver um título do Leclerc esse ano, mas a Emily já vem dizendo que mas a gente tem que esperar até não sei quanto, porque ano passado... Mas eu sei, ano passado a gente acompanhou a virada que foi, que acabaram chegando empatados e tudo mais. Mas pelo jeito, pelo que a Ferrari anda fazendo e errando dessa forma, é bicampeonato de Max Verstappen, né? Pois é. E não tem do que eles reclamar. E aí, né, sim, ele voltou. O mais temido de todas as temporadas da Fórmula 1. Os pitstops. Horríveis. Mas o da McLaren, horrível. Horrível. Gente, fizeram com... Ai, nossa, não. Eu tô pra mandar uma mensagem perguntando pra eles, eles não querem pra gente ir lá fazer a troca de pneus, porque sério. Sim, tem aquele desafio, já viu o desafio da Red Bull, que ela leva as coisas que é pra você tentar fazer um stop? Gente, coloca a gente lá e os mecânicos da McLaren pra ver se a gente não faz um bom trabalho. Vai ficar mal feito no meio da corrida, a roda vai ficar soltando, mas vai ser mais rápido. E acabou que a Mercedes e a Ferrari também seguiram o mesmo exemplo de pit ruim, né? Porque o Sainz voltou em sexto e o Russell acabou voltando em quarto, né? Sim. Mas a Ferrari também eu não achei tão bom, não. Não foi bom, não. Os únicos bons foram da Red Bull. Como sempre, né? Gente, eu acho que tudo isso que a gente viu na corrida, nesse GP da Hungria, só mostra o quão a Red Bull sobra ali no grid, sabe? Sabe por quê? Eu vou ser bem sincera, assim. Independente se gosta da Red Bull ou não, tem uma coisa que todo mundo que tá assistindo a Fórmula 1 nesse ano e que a Red Bull tá fazendo que tá sobrando é profissionalismo. Profissionalismo em estratégia, mesmo que erre uma vez ou outra. Profissionalismo em pit stop. Profissionalismo de execução de equipe. E é isso. A gente não tem mais o que falar, tipo, gostando da equipe ou não, é isso que ela tá representando, uma equipe profissional que trabalha para fazer aquela máquina funcionar. Inclusive, quem tava esse final de semana como a estratégia era a Hannah, né? A Hannah Smith, se não me engano. Sim, a gente fez inclusive um post, né, lá no Paddock. Acho que já tem mais de um post, na verdade. Sim. A gente já falou mais de uma vez sobre a Hannah lá.
Gente, sério, ela é uma estrategista maravilhosa, não à toa o Verstappen sempre elogia ela, então é isso. Talvez se a Ferrari seguisse o exemplo, né, com os estrategistas. Pois é. Tá complicada a situação. E aí, o Leclerc, assim, agora vamos de polêmica. O Leclerc, né, porque o Sainz, como eu disse, voltou ali em sexto. Então o Leclerc acabou por ganhando a posição que era do Sainz quando ele foi chamado ali pro box. E isso gerou um burburinho nas redes sociais que eu não sei se você vai concordar, né? Não sei também se vocês que estão escutando a gente vão concordar. Que falaram que como na primeira vez que o Leclerc pediu para que avisassem o Sainz para ele ir mais rápido, se isso não foi uma estratégia da Ferrari, assim, na caruda, de chamar o Sainz pro box para que o Leclerc assumisse ali a posição. Foi isso que foi levantado nas redes sociais, que isso ali foi uma estratégia, né, da Ferrari. O que você acha? Você acha que foi, de fato? Possa ser que seja, mas eu acredito que não. Eu acho que primeiro eles chamaram o Sainz, né? Aí o Sainz, quando o Sainz ia entrar, o George entrou antes, né? Sim. E aí foi a resposta do P2 para que o Sainz entrasse. Então acho que foi naquele momento foi uma resposta para que o Sainz pudesse voltar depois em segundo e quiçá a tentativa do Leclerc, né? Foi trabalhar os dois pilotos, o Sainz para voltar atrás do Russell para disputar com o Russell e o Leclerc lá na frente para tentar abrir um tempo, né? Funcionou? Não. Já sabemos que não. Todas as estratégias da Ferrari, vamos só falar, funcionou? Eu acho que não. Gente, que situação, né? E aí agora eu quero dedicar este momento da corrida que pra mim foi como se fosse uma vitória, porque o tanto que eu gritei, Daniel Ricciardo fez uma ultrapassagem dupla em cima das Alpines. Sim. Tudo bem que por conta do pit stop da McLaren, entre outros fatos, ele acabou saindo um pouquinho prejudicado ontem. Mas ele fez essa ultrapassagem dupla e eu vibrei muito, tipo, muito. E aí começou a aparecer vários memes na minha timeline sobre a adaptação dele. Ai, gente, parem de fazer esse meme da adaptação. Será que eu acho que isso foi uma prova de que, tipo, se ele tivesse um carro bom e se ele conseguisse adaptar rapidamente, que é o que ele já comentou. O cara tava... Ai, e se a equipe ajudasse também, né? Pois é, né? A gente sempre tá falando aqui sobre essa questão, né? A McLaren, pelo visto, não quer ajudar tanto o Ricardo assim, né? Mas... E aí, o Russell começou a dar tudo de si pra segurar ali o Leclerc, né? E eles começaram uma batalha muito bonita. Muito bonita, sério. Eu acho que uma das partes mais bonitas da corrida foi essa batalha Leclerc e Russell. Porque foi uma batalha muito limpa. Então, eu achei assim, o Russell foi guerreiro ali, conseguiu segurar por muito tempo o Leclerc, mas não teve jeito. Ele acabou ultrapassando o Russell. Sim, e o Russell defendeu muito bem. Muito, muito bem, inclusive. Muito, gente. Eu tava bem apreensiva, porque, sendo bem sincera, eu queria que esse P1 da corrida da Hungria fosse pro Russell. Eu acho que ele merecia muito. Mas, sim, ao menos ele foi ao pódio, né? E pra mim isso também foi muito bom. Uhum. E aí, depois dessa batalha Russell e Leclerc, começaram os indícios de chuva, né? E os carros estavam no box ali, troca de pneus e tudo mais. E aí começou o indício de chuva e eu já fiquei atenta, porque a gente sabe, né? Quando a chuva vem, já mudam as coisas, as estratégias já mudam. E aí, nessa de sai de box, vai pra box, Verstappen, ele conseguiu rodar após ultrapassar o Leclerc. Eu não entendi como foi aquilo, mas ele acabou rodando ali sozinho. Acho que todo mundo ficou sem entender. Acho que ele quis fazer um donut, né? Lembra do donut? Por falar nisso, eu espero que tenha um donut pra Sebastian Vettel, viu? Também espero. Tem que ser recriado, viu? Sim. E tipo assim, eu estranhei porque o Verstappen geralmente não erra.
E de repente, tipo, ele faz aquela coisa e ficou tipo assim. E é incrível. O que aconteceu? E acaba surpreendendo a gente, né? E eu vou falar a mesma coisa que se voltar os episódios, pelo menos até a segunda, terceira corrida, a gente vai estar falando a mesma tecla. Tipo, o Leclerc errou. Ele pode errar porque ele tá com folga no campeonato. Lembra que a gente falava isso? Tipo, nossa, aconteceu um errinho da Ferrari aqui. O Leclerc errou tal coisa. Não, mas ele pode errar, porque ele tá com folga no campeonato. Foi o início de tudo ali, de um sonho que a gente pensou que... Continua assim, Max Verstappen, pra você não ver o que acontece. Verstappen, continua abre assim. seu olho, viu, pros seus erros. Continua assim pra ver o que acontece. E aí, depois de muita luta também, o Leclerc conseguiu e retomou o terceiro lugar. Ali, gente, eu já não sabia mais o que iria acontecer pra Ferrari, porque já tinha acontecido pit stop ruim, já tinha o Sainz se atrasado no box, era Leclerc que ultrapassou o Russell, mas que depois foi ultrapassado. Então, eu não sabia mais o que ia acontecer, e acabou que o Verstappen ultrapassou o Leclerc pela segunda vez. Eu achei que ia vir uma terceira vez e que ia ser a revanche, né? Porque o Leclerc já ultrapassou o Verstappen 3 vezes, então achei que ia vir uma revanche ali. Mas foram só 2 vezes. E teve mais uma vez que o Sainz foi chamado para o box e a Ferrari simplesmente fez um pit stop de 4,6 segundos. Eles adoram perder. É impressionante como a Ferrari adora perder. Vamos fazer o nosso pior trabalho possível, imaginável. E com assim isso, no nome, Ferrari. não assumiu a liderança ali por alguns momentos, gente. Eu cheguei a sonhar. Mas é agora que eu venho aqui com a questão do DRS, que eu falei, que a gente comentou ali no iniciozinho, quando o Emily tava falando da 4. Eu acho sim, assim, ele tava muito determinado ontem e ele conseguiu um P2. E eu acho que ele teria, talvez, não sei se ele conseguiria um P1, né? Porque a gente sabe a diferença entre os carros. Mas talvez se o DRS dele estivesse funcionando, eu acho que a gente poderia ter visto uma batalha entre ele e o Verstappen e ter recordado um pouco de 2021. Eu acho, viu? Ele tava muito com sangue nos olhos. E isso também mostra como ele teve assim uma corrida brutal, digamos assim, para ser P2, né? Mas eu achei que a Mercedes também foi bem conservadora em relação às estratégias. Talvez não tenha sido tão ruim, né? Terem sido conservadores, porque conseguiram um P2 e um P3. Inclusive, quem estava como estrategista essa semana era o Léo, o mesmo de Interlagos, né? Sim, o brasileiro, Léo. Ele que estava em Interlagos e subiu ao pódio em Interlagos com o Hamilton e o Bottas. E ele que estava por lá também na Hungria, né? E aí, né, o Russell ultrapassou o Leclerc e assumiu o P2. Isso já foi nessa hora que eu já não sabia mais o que anotar, porque foi daí pra frente, depois que o Russell ultrapassou o Leclerc, assumiu esse P2, que já tava chegando pro finalzinho da corrida, foi só farofada, gente. Eu tô sem palavras, eu tô rindo pra não chorar aqui. E olha, tipo assim, é uma coisa tão sem cabimento que, assim, sendo bem sincera, do crente ao ateu, ninguém consegue entender como o Charles foi parar em P6. E é isso que eu vou comentar agora, né? E aí ele foi chamado ao box de novo e ele voltou em P6. Gente, ali, quando ele foi chamado aos box, até ele ficou... Eu não me lembro se ele chegou a questionar, mas eu acho que ele questionou no rádio, né? Até ele ficou assim, e aí eles colocaram os pneus duros, que viraram piada, né? Até entre os pilotos. Essa estratégia da Ferrari, eles colocaram o Lewis, os pneus duros. Depois da corrida, perguntou, né? Tipo, esse pneu aqui, ele colocou o pneu sardo, aí o Russell e o Verstappen, sim, deram aquela risadinha e depois eles passaram. E aí eles se tocaram. A gente tá sendo gravado. E eles não sorriram mais. Gente, eu acho que essa foi a melhor invenção, né? De mostrar a salinha dos pilotos pra gente, porque tá saindo muita pérola boa. Sim. E tipo assim, falam muito que o Charles, ele não se impõe em estratégia de corrida, né? Mas eu acho que mesmo que ele fizesse uma imposição, não iria dar certo, porque a Ferrari não tem vergonha da cara dela. Mas é aquela coisa, né?
depois disso tudo, o Binotto veio falar que o problema não tinha sido a estratégia, né? Que o problema foi o quê? O carro estava bem. Quer dizer, o carro estava mal. O problema foi o carro. Não foi a gente que cagou a estratégia. Isso aí foi só inchação de conversa para boi dormir. E depois falou o quê? Ah, não foi isso. Foi porque a gente não tinha um instinto de pneus médios, né? A gente usou tudo e só tinha duro e macio. E isso é problema de quê? De estratégia, né, meu filho? Como é que você não faz o cálculo? Eu acho que eles tinham reparado. Já estavam aquela questão de que achavam que a chuva ia cair. A pista estava fria. Tanto que o Hamilton, ele sobrou ali com os pneus macios. Então eu não sei de onde que eles tiraram colocar pneus duros. Não, e outra coisa, tipo, nossa, a gente não tinha pneus médios ainda, né? Porque a gente gastou tudo da sexta pro sábado. Mas isso continua sendo um problema de estratégia. Porque você precisa fazer o cálculo dos pneus que você vai usar. Não adianta tentar dizer que é o carro, porque eu não acho que é não, né? Fora que eu acho que o pessoal tá tão revoltado esse final de semana, porque não é só esse final de semana. Eu acho que o GP da Hungria só foi a gota d'água de tudo que tá acontecendo, porque não é possível. Várias e várias corridas, o mesmo problema. Tanto que depois o Binotto saiu da pista, né? Dizem que foi porque o chefinho lá da Ferrari, ó, toque. Quem é? Será que vem a fila da demissão de Iñaki Rueda, que tá lá desde 2014 como chefe de estratégia, e isso aí explica muita coisa. Eu acho que eles vão ter que acordar e ver o que vão fazer, porque o tempo está passando, pelo visto a Mercedes está quase chegando neles no sentido do campeonato de construtores, e os pilotos da Mercedes estão subindo aos pódios, né? A equipe é considerada a terceira força do grid, mas pelo visto a situação deles está saindo bem melhor do que a Ferrari, então tá bom da Ferrari acordar, porque tá complicado, né? Acho que eu já me acalmei já. Acho que essa foi a segunda vez só no podcast que eu fiz a minha... Exalta, gente. Eu juro que se ela pegar o estrategista da Ferrari na rua, eu não sei o que vai ser dele, porque a mulher fica brava real. Sabe aquela coisa by crack, Neto? Sou eu. Mas a segunda vez foi com a Ferrari, né? A primeira vez que eu me estressei assim foi com a Ferrari. A segunda também. Gente, mais uma vez aqui ressaltando, né? O Ricardo não tem muito o que falar, né? Ele fez essa ultrapassagem ali. Eu pensei que ele ia sair muito bem, mas ele remou e morreu na praia. E as últimas corridas dele na McLaren tem sido sempre isso, né? Remar e morrer na praia. Mas o que eu percebi é que a estratégia também não ajudou muito, né? Justamente. Porque toda a vida que eu via... Não tem como... eu não sei. Pra mim, ele tá ali trabalhando só, esse coitado. Toda a vida que eu via eles colocando os dois pilotos da McLaren, mas especialmente o Ricciardo, eu ficava me perguntando por que nesse momento. Porque mesmo, tipo, a gente não tendo tantas informações quanto eles, a gente com certeza não sabe tanto quanto eles, dava pra perceber que, tipo, aquele ali não era o momento ideal para se mandar um dos pilotos pro pit stop. É igual a Emily tá falando, tem coisas que são nítidas, acho que até pra um leigo que tá assistindo ali a corrida, mas pelo visto não tá tão nítida pra equipe, né, que acaba fazendo merda. Então, e o que me surpreendeu também nessa corrida, que eu acho válido a gente pontuar aqui, é porque esse GP, eu acho que pro Pérez, eu não sei, eu acho que o Pérez ali, ele fez o que tinha que ser feito até certo momento, conseguiu sua renovação de contrato, mas ele tá se tornando um coadjuvante. Sinceramente, eu acho que o Pérez tá se tornando um coadjuvante, assim. E ele vinha muito bem, né? Assim, em metade da corrida ele já tinha tomado 20 segundos do Verstappen e eles estavam com uma mesma estratégia, sabe? Então, eu acho que ele tá se tornando ali um coadjuvante. Não sei o que aconteceu ali com o Pérez. A gente brinca muito dizendo que ele é o ministro da defesa, não sei o quê. Ele venceu aí, né, em Mônaco, mas não sei o que tá acontecendo com o Pérez, não, viu? E vamos lá, né? A gente vai se encaminhando pro final da corrida. O Hamilton ultrapassou o Sainz.
e assumiu o P3. Dali eu já fiquei. Como Emily disse, nessa temporada a gente tá tendo sempre uma certeza, que é Lewis Hamilton vai aparecer no pódio. Como ele vai aparecer, onde ele vai aparecer, se é ele que vai entregar ali pros pilotos o troféu, a gente não sabe. A gente sabe que ele vai aparecer no pódio. E aí ele assumiu esse P3 do Sainz, né? E eu disse assim, o ritmo dele tava bom. Ele tava lançando volta rápida, e aí eu já fiquei assim, mas o DRS dele não estava funcionando. Então eu fiquei assim, será? O Russell estava com P2 e o Verstappen, né? Tinha nem o que dizer. O Verstappen seguiu ali tranquilamente. Já tinha ultrapassado Leclerc, já tinha feito todas as ultrapassagens possíveis e imagináveis. Ganhou ali a corrida praticamente de mão beijada, né? Batalhou, mas também ganhou ali em parte a corrida de mão beijada, né? Pela Ferrari. E aí lá vem o Hamilton e ultrapassa também o Russell e assume o P2. E aí, depois que ele ultrapassa o Russell, o velho é ousado, né? Ele pergunta, eu não lembro muito bem como foi a pergunta dele, mas eu acho que ele perguntou em que ritmo estava o Verstappen. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu fiquei... Peraí, P2 com W13 já tá ótimo. A que distância o Verstappen está? Ele falou no rádio, a que distância o Verstappen está. Eu fiquei, velhinho, o que rolou hoje com você? Até agora você não tava calmo, porque no início da corrida eu achei que ele ia ficar por ali mesmo e ia conseguir ultrapassar o Norris, né? E aí, do nada, ele me vem e pega um P2 no final da corrida. Eu realmente fiquei muito surpresa. E as surpresas não pararam por aí. Eu achando que depois disso já ia vir a volta final. O Bottas matando a gente do coração. Ai, gente, mais uma vez, meu galego do povo, meu Botinhas. Que foi, Emily? O galego, eu desculpa, sempre perco nessa. Que ódio. Sim, ele saiu da corrida porque ele perdeu potência no motor nas últimas voltas. E aí veio um safety car. Veio bandeira amarela também, né? Sim, acho que foi. Foi safety car e aí veio uma bandeira amarela que não durou tanto, mas foi o suficiente para desenhar o que iria acontecer ali pro final da corrida, né? Max Verstappen venceu na Hungria, Lewis Hamilton P2 e George Russell P3. Foi isso, o GP da Hungria teve esse final que talvez não foi um final que todos imaginavam, pós-qualificação e pós-início de GP, mas foi o final que depois de 70 voltas se deu, né? E pra você, o que foi, assim, o momento que mais surpreendeu você? Assim, que você acha que foi o ponto crucial e ocasionou esse pódio? A Ferrari fazendo lambança, como sempre. Eu nem me surpreendo mais com isso. Também não. Assim, pra mim não teve nada de surpresa nessa corrida. Por quê? Porque a Ferrari fazendo erro é o quê? Normal. Gente, é cotidiano. Eu acho que a minha maior surpresa foi, mais uma vez, ter os dois pilotos da Mercedes no pódio. E fiquei feliz que o George conseguiu salvar um P3. Eu queria muito, de coração, que ele tivesse conseguido, acho que um P1, sabe? Porque ele já mostrou que ele é um ótimo piloto, né? Ele conseguiu uma pole, mas eu ia ficar muito feliz. Acho que seria o final de semana, assim, perfeito pra ele, que ele ia lembrar pra sempre. Enfim, mas ele conseguiu salvar bem um P3. Fiquei feliz também que o Vettel pontuou, né? Porque na quali ele ficou bem decepcionado, né? Sim, ele trabalhou de mecânico, né? Antes da quali, depois do problema que ele teve no TL. E aí eu fiquei muito feliz que ele pontuou. E acho que é isso, gente. Acho que esses foram os momentos que me deixaram mais animada, assim, mais contente. E agora o Verstappen, ele está 80 pontos acima do Leclerc, né? Não sei se a Ferrari vai conseguir contornar isso. Eu acho que eles têm um trabalho bem grande aí pela frente. Agora é férias, mas se eu fosse eles, tirava o tempo para descansar, para também pensar um pouco aí, porque tá complicada a situação, viu? Sim. É uma diferença grande de pontos. E é algo que a gente não imaginava tanto. Eu realmente esperava que esse ano a gente ia ter uma disputa assim, bem acirrada, mas a Ferrari vem cometendo muitos erros. É até chato, né? A gente tá todo podcast aqui comentando sobre isso. Não é algo que deixa a gente feliz de forma alguma, gente.
mas é o que está acontecendo. E aí fica também o nosso olhar atento para a Mercedes, né? Será que eles vão conseguir virar essa chavinha e quando voltar das férias vão aí melhorar a sua situação? Eles já estão com seus pilotos indo para o pódio praticamente em todas as corridas até agora, né? Poucas as que os pilotos da Mercedes não subiram, que não teve um pelo menos que subiu. Então, é bom ficar atento. E agora, vamos finalizar aqui. Não, Falando quer de dizer, Fernando Alonso? a gente tem que falar do Fernando Alonso, também tem que fazer nossa votação de piloto do dia. Tá certo. Quem ganhou o piloto do dia ontem pela votação na Fórmula 1 foi o Max Verstappen. Quem foi o seu piloto do dia, Emily? Sendo bem sincera, se eu pudesse votar em ninguém, eu não votaria em ninguém. Eu não acredito nisso. Não, Mas, você tá sendo sério. injusta. Você tá sendo injusta. Então eu vou votar. Eu votaria no Russell pelo final de semana que ele teve. Meu piloto do dia, sem dúvidas, é o Russell, porque ele teve um final de semana muito bom. Assim, ele conseguiu fazer uma pole, ele segurou muito bem a posição dele, da forma que ele pôde ali, ele segurou muito bem a posição. Ele teve aquela batalha muito bonita com o Leclerc, então eu acho que o nome dele foi bem destacado ontem e mereceu ser mais destacado ontem. E agora, assim, eu acho que os restantes do final da temporada, né? Os restantes das etapas que vêm pela frente deixa o questionamento, né? Se o Verstappen já pode ou não estar feliz e comemorar o seu bicampeonato. E vale ressaltar também, né? Que o Hamilton, ele tem mais pódios do que o Leclerc. Mesmo com toda a situação do carro da Ferrari, agora o Hamilton teve mais pódios que o Leclerc. No com comment. essa última corrida. Não sei o que dizer mais. E aí, vamos para a notícia do Bombástica. dia. Notícia do dia. Ontem tava todo mundo ok. O Fernando Alonso não quer se aposentar. Inclusive, teve uma frase dele que me impactou bastante, né? Que ele falou que, tipo, ele não tem nada além do trabalho dele. Ele não tem família. Então, o projeto da vida dele é o trabalho dele. É aquilo ali. Isso aí me tocou bastante, sabe? Eu sou um pouquinho manteiga derretida. Pode não parecer, mas eu sou. E aí, ele queria um contrato de multi-anos com a Alpine, que a Alpine não tava querendo dar. Ele queria dar um contrato de 1 ano. E aí, de ontem pra hoje, o que acontece? Fernando Alonso na Aston Martin com um contrato de vários anos. Silêncio. Eu tô sem palavra até agora, porque pra mim foi uma surpresa muito grande. Eu realmente não esperava. Tanto que repórteres, pessoas que estão ali diariamente no grid, saíram comentando nas redes sociais que ficaram chocados. Então, se eles que estão ali, que de vez em quando escutam boatos, ficaram chocados com isso, imagine a gente, né, que tá sempre procurando as coisas mais através das redes sociais, né? Mas eu vejo a Aston Martin, assim, como uma equipe que tem potencial, sim, para melhorar em 2023. Isso eu acho que a gente não pode descartar essa melhora. Ela é uma equipe que tá ali tentando se reestruturar, né? O Alonso, ele tem, assim, tido bons resultados na Alpine, assim, porque a gente também já viu que já teve alguns problemas na Alpine em relação às corridas, carros e tudo mais, mas ele tem demonstrado fazer um bom trabalho. Não sei se vai ser uma super ligação, né? A gente tem que pagar para ver, né? Esperar aí ver o que vai acontecer. Mas realmente me surpreende e me deixa com o coraçãozinho bem apertado também, porque é com isso que a gente vê mesmo que, de fato, o Vettel tá indo se aposentar. Sim. E, tipo assim, falou, nossa, mas antes do Vettel se aposentar, quer dizer, assim, menos de uma semana depois que o Vettel anunciar que vai se aposentar. Só que eu acho que a decisão do Vettel de se aposentar veio antes. O problema é que a gente só soube de agora. Então eu acho que eu até escrevi lá pro Paddock, né, num post que tem lá, tem até a foto do Massa, o Stroll pequeno, e o Fernando Alonso, que a Aston Martin queria fechar com o Vettel, mas aí falou, ele tava querendo pensar, e eles falaram, olha, a gente precisa que você decida se você vai ficar ou não. O Vettel decidiu se aposentar,
Provavelmente, há algum tempo atrás, a gente meio que não sabia, né? E eles contrataram o Alonso. Eu acho que não teve nem muita conversa do tipo... E foi tipo um casamento perfeito. Por quê? Como você disse, a Aston Martin está com esse projeto de fazer a equipe crescer. Eles estão investindo e eles precisam de um piloto experiente. Fernando Alonso é um piloto experiente, é um campeão mundial. O Stroll não vai sair da Aston Martin. Ele queria um contrato de vários anos. A Aston Martin precisa de um piloto que fique lá alguns anos para poder ajudar no desenvolvimento. E é isso aí. E é o que aconteceu. Mas tinha alguma notícia aqui que eu queria assim deixar no ar, que veio aqui da escuderia Milani no Twitter, né? E aí eu vou ler o seguinte tweet e vou ler as respostas. A ida de Alonso para Aston Martin implica em ver algumas caras conhecidas de outros carnavais. A principal é Martin Whitmarsh, eu não sei se pronuncia esse o nome dele, atual CEO da equipe e que estava na McLaren quando houve o escândalo de espionagem da Ferrari. Vai ser leve, confia. Meu Deus. E aí tem algumas respostas, né? Tipo da Lily, veganete do Lewis, falando o código penal que lute, né? Hoje a McLaren bode a maior quadrilha de todos os tempos. É isso aí. Ela não ia deixar a gente finalizar o podcast na paz. Ela não iria, porque esse é o nosso último podcast sobre os GPs, né? Porque então ela com medo de ser processada. Mas ela não ia deixar barato, ela não ia deixar passar, ela não ia. Assim, o que a gente pode prever disso é caos, né, meus amores? É caos, é puro caos pro próximo ano. Eu realmente não sei o que esperar. Estou até agora chocada, então é pagar pra ver. Eu só dei a notícia. Por favor, ninguém processa a gente. Podemos encerrar? Até porque não fui eu que falei, eu deixei os arrobas aqui. Sim, gente, então, só tá trazendo passando os a fatos mensagem pra vocês, só isso. Vou tratar com medo do processo. Enfim, já vou contactar meus advogados, né? Então é isso, né? É isso, gente. A gente finaliza aqui com... Sei nem falar. A gente finaliza aqui a nossa discussão acerca do GP da Hungria. A gente espera que vocês tenham gostado. Podem comentar aí sobre o que vocês acharam desse app de hoje. Curtam, compartilhem. Compartilhem com os amigos, com a família de vocês. Espero que vocês tenham gostado até essa parte aqui, até esse momento da temporada. Vamos ver o que essa volta das férias vai trazer aí. E continuem acompanhando a gente nas redes sociais, né? Vai estar aqui na descrição do vídeo. O nosso arroba lá do nosso perfil no Instagram, porque é lá que a gente vai estar postando tudo, atualizando vocês do que vai estar acontecendo mesmo nessa temporada de férias. E as entrevistas irão voltar, viu? Aguardem, muita novidade aqui pra vocês. E obrigada por escutar o Paddock Podcast.